Nessa aula, nós vamos estudar sobre a igualdade de números complexos. Quando é que dois números complexos são iguais? Lembre que todas as propriedades, né, que são aplicadas em um conjunto também devem ser aplicadas, por exemplo, no número complexo, tá? Por exemplo, igualdade, multiplicação, soma, todas essas propriedades, as essenciais, as propriedades principais, elas devem ser aplicadas nesse conjunto, que seria o conjunto dos números complexos, tá bom? Por exemplo, né? Nós sabemos que no número real, por exemplo, 2 é igual a 2, 5 é igual a 5, né? 100 é igual a 100. Também, da mesma forma, nos números complexos também são aplicadas essas mesmas regras, tá bom? Então vamos lá, acompanha aí a nossa aula sobre igualdade de números complexos. Então, sobre a igualdade, a gente pode fazer a seguinte definição, ó. Dois números complexos são iguais se e somente se a sua parte real e imaginária, né? Se a sua parte real e imaginária forem respectivamente iguais, certo? Então a gente pode definir. Como assim, professor? Não entendi ainda esse seu exemplo aí. Vamos supor que você tenha dois números complexos. Por exemplo, Z1, que é, por exemplo, o A mais BI, né? Essa aqui seria a nossa forma teórica, né? E eu tenho outro número que eu vou chamar de Z2, por exemplo, C mais DI. Quando é que esses dois números complexos eles são iguais, né? Se Z1 é igual a Z2, certo? Deixa eu colocar assim, ó. Se, né, Z1 é igual a Z2, o que a gente pode definir? Você vai colocar aqui a igualdade. Quem é o Z1? O Z1 é o A mais BI. Quem é o Z2? O Z2 é C mais DI. Esses dois números aqui eles são iguais, senhoras e senhores, quando a parte real, que é o A, né, a parte real, ela for igual à sua parte real do outro número, tá? Isso aqui tem que ser exatamente igual. Qual é a outra definição? Que a sua parte imaginária, que é o B, for igual à sua parte imaginária, que é o D, tá? Isso aqui acontece, né? Isso aqui acontece se ocorrer o seguinte: se o A for igual a C, né? E o B for igual a D, tá? Então, dois números são complexos se isso aqui acontecer. Tudo bem? A sua parte real é igual à parte real do outro número, a parte imaginária é igual à parte imaginária de um outro número. Vamos fazer exemplo, né? Acho que com exemplo fica bem mais dinâmico para a gente entender essa situação. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui um exemplo. Exemplos, né? Vamos determinar, vamos colocar assim, ó. Determine x e y de modo que os números complexos sejam iguais. Tá? Então vamos determinar que determine x e y de tal forma que dois números complexos sejam iguais. Por exemplo, né, vamos lá, exemplo A, tá? Exemplo A eu tenho algo assim, por exemplo, Z1. Vamos lá, o Z1 ele vale 2x menos 5y e o Z2 vamos colocar como sendo 4 mais 10i, né? Então, se Z1, tá? Se Z1 que seus números complexos sejam iguais, né? Então, se Z1, ó, resolução, né? Se Z1 é igual a Z2, então tu vai colocar assim, ó 2x menos 5y é igual a Z2, né? Se Z1 é 2x menos 5y e Z2 vale 4 mais 10i, então se esses números eles são iguais, então lembra lá da definição, quem é a parte real aqui? A parte real é o 2x, ó. Certo? Ele vai ser igual a quem? Ele vai ser igual a parte real do outro número, que é o 4. Tudo bem? Certinho? Então, quem vai ser agora a parte imaginária? É o número que está na frente do i, né? Então, esse número aqui, ó.
o menos 5 tem que ser igual a o número 10, que está na frente do i. Tá? Agora vamos fazer as nossas contas, né? Ou seja, 2x tem que ser igual a 4. E aí você passa esse 2 dividindo. Então, x é igual a 4 sobre 2. Então, x vai ser igual a 2. Ou seja, esse número aqui, que está acompanhando essa parte real, ele vale 2. Tá? E o menos 5y tem que ser igual a 10. Né? E aí você passa ele dividindo. Então, vai ficar 10 dividido por menos 5. E aí nós concluímos que o nosso y vale 10 dividido por menos 5 dá menos 2. Tá? Então, aqui está o nosso y. Né? Então, aqui temos aqui um exemplo. Vamos lá, mais um exemplo, né? Para a gente encerrar a nossa aula de hoje. Vamos lá, deixa eu pegar mais um exemplo aqui. Opa, aqui, né? Mais um exemplo, exemplo B. Quero colocar, por exemplo, o número, o Z1, como sendo 4x mais y menos 3i, aqui fora, né? E aqui nós temos outro número que eu vou chamar de Z2, vai ser igual a 20, tá? 20. Então, você percebe que aqui no número Z, nós não temos a parte imaginária, né? Toda vez quando você não tiver a parte imaginária, né? Olha lá, a parte imaginária de Z2 vale quanto? Você não tem, então ela vale 0, certo? Então vamos lá, vamos agora o seguinte, né? Se Z1 é igual a Z2, então você vai fazer o seguinte, ó, 4x mais y menos 3i tem que ser igual a quem? Igual a 20, né? Igual a 20. Então, esse 4x aqui, que é a nossa parte real, ele é igual a quem? Ele é igual a 20, né? Que é a parte real do outro lado. Só que aqui você não tem a parte imaginária. Então, quando você não tem a parte imaginária, ela vale quanto? Vale 0. Então, como se fosse 0i, tá? E aí você escreve ela da seguinte forma. Você vai pegar a parte imaginária, que é essa daqui, e igualar a quem? Igualar a 0, certo? Agora é só fazer a conta, ó. Então, aqui o nosso 4x é igual a quem? É igual a 20. Aí passa o 4 dividindo. Então, 20 dividido por 4. Então, o nosso x vale 5. Então, x ali desse número aqui vale 5. Agora, usando agora a parte imaginária, nós temos y menos 3 igual... Lembra que você não pode repetir o i, tá? Se bem que se você repetir, ele vai cancelar. É igual a 0. Aqui é menos 3, manda para o outro lado, então y vai dar 3. Então, aqui está o valor de y e o valor de x. Tudo bem? Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre a igualdade de números complexos. Eu vou deixar exercícios para vocês, né, praticarem mais essa parte aí, tá bom? Exercício do básico ao avançado. Vamos lá? Aqui terminamos a nossa aula e vamos para a nossa próxima aula.